Em uma noite fria na Inglaterra do século XVIII, um grupo pequeno de pessoas se reúne em uma casa simples. Não há palco, não há iluminação especial, não há uma multidão. Apenas algumas cadeiras, uma Bíblia aberta e pessoas comuns conversando sobre suas vidas. Entre elas, há trabalhadores, mães de família, jovens e idosos. Alguns lutam contra vícios, outros carregam culpas do passado. Outros simplesmente querem aprender a viver uma fé verdadeira. Eles se sentam em círculo. Um deles faz uma pergunta simples: como está a sua alma esta semana? A pergunta parece simples, mas naquele ambiente ela tem peso. Não é uma pergunta superficial, é uma pergunta honesta. Um homem responde primeiro. Ele conta que teve dificuldades que quase voltou a antigos hábitos. Uma mulher diz que tem lutado com preocupações e medo. Outro compartilha que tem tentado ser mais fiel a Deus, mas ainda se sente fraco. Então, eles fazem algo muito simples. Eles oram. Oram uns pelos outros. Oram pelas lutas, oram pelas tentações, oram para que Deus transforme as suas vidas. Aquilo que parecia pequeno, talvez até insignificante, era o tipo de encontro que estava mudando a Inglaterra. Por trás dessa ideia estava um homem chamado John Wesley. Muitas pessoas conhecem Wesley como um grande pregador, e ele realmente foi. Durante a sua vida, ele pregou milhares de sermões, viajou milhares de quilômetros a cavalo e falou para multidões. Mas Wesley sabia de algo muito importante. Ouvir um sermão pode tocar o coração, mas caminhar junto com outras pessoas é o que sustenta a transformação. Ele percebeu algo que ainda acontece hoje. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, se emocionam, mas depois voltam para casa e enfrentam a vida sozinhas. Sozinhas nas tentações, nas dúvidas, nas lutas, e quando a fé é vivida sozinha, ela facilmente enfraquece. Wesley não queria apenas que as pessoas ouvissem o Evangelho, ele queria que elas vivessem o Evangelho. Por isso, ele criou algo simples, mas poderoso: pequenos grupos. Ele organizou os seguidores do movimento metodista em grupos pequenos chamados classes. Cada grupo tinha poucas pessoas, geralmente 10 ou 12. Eles se reuniam todas as semanas. Não era um culto formal, era uma conversa honesta sobre a vida com Deus. Cada pessoa compartilhava sua caminhada espiritual, falava sobre seus desafios, suas quedas, suas vitórias, e algo interessante acontecia nesses encontros. As pessoas deixavam de ser apenas ouvintes, elas se tornavam discípulos. Wesley acreditava que a fé cristã não foi feita para ser vivida isoladamente. Ele costumava dizer que a fé verdadeira cresce em comunidade, porque quando caminhamos sozinhos é fácil de nos perdermos, mas quando caminhamos juntos, alguém pode nos ajudar a continuar. Esses pequenos grupos criaram algo que muitas igrejas da época não tinham: cuidado espiritual. As pessoas eram conhecidas pelo nome. Alguém sabia quando elas estavam fracas. Alguém sabia quando elas estavam desanimadas. Alguém estava ali para ajudar. E isso mudou tudo. O movimento metodista cresceu rapidamente, mas o mais impressionante não foi apenas o crescimento em números, foi o crescimento em transformação. Pessoas começaram a abandonar vícios, famílias foram restauradas, comunidades inteiras começaram a mudar. Tudo isso começou em reuniões simples, como aquela do início da história. Algumas pessoas em um círculo, falando honestamente sobre suas vidas, orando umas pelas outras. Wesley sabia que o avivamento não podia depender apenas de grandes momentos emocionais. Ele precisava ser sustentado por algo mais profundo: relacionamento, cuidado, discipulado. Hoje, muitos séculos depois, a realidade continua parecida. Vivemos em uma época com igrejas grandes, eventos enormes e mensagens que alcançam milhares de pessoas. Mas ainda existe um problema comum. Muitas pessoas continuam se sentindo sozinhas na fé. Elas frequentam cultos, mas ninguém conhece a sua história. Elas ouvem mensagens, mas ninguém acompanha sua caminhada. Elas cantam junto com a multidão, mas carregam suas lutas sozinhas. Wesley entendia exatamente esse problema e provavelmente ele diria algo simples: a fé cresce melhor
quando caminhamos juntos. Quando temos pessoas ao nosso lado, quando alguém pergunta como estamos, quando alguém ora por nós, quando alguém nos encoraja a continuar. Talvez o segredo que Wesley descobriu seja mais necessário hoje do que nunca. Não precisamos apenas de multidões, precisamos de comunidade. Precisamos de pessoas que caminhem conosco, porque às vezes a maior transformação espiritual não acontece em um grande evento. Ela começa em algo muito mais simples, um pequeno grupo de pessoas. Uma conversa sincera e uma oração feita com fé. Corações verdadeiramente sendo transformados, juntos. Mas a história dos pequenos grupos de John Wesley não termina ali. Na verdade, é exatamente ali que ela começa. Wesley percebeu algo que muitos líderes religiosos da sua época não tinham percebido. O maior problema das pessoas não era apenas a falta de informação espiritual, era a falta de acompanhamento. Muitas sabiam o que era certo, sabiam o que a Bíblia ensinava, sabiam que precisavam mudar de vida, mas estavam lutando sozinhos. E lutar sozinho quase sempre termina em derrota. Por isso, Wesley estruturou seus pequenos grupos com um propósito muito claro: ajudar pessoas comuns a viver uma fé real no dia a dia. Esses encontros não eram sofisticados, não havia discursos elaborados e muitas vezes eram reuniões simples em casas humildes e iluminadas por velas. Mas havia algo ali que fazia toda a diferença: a honestidade. As pessoas falavam sobre suas falhas, falavam sobre suas tentações, falavam sobre os seus medos, e ninguém estava ali para julgar. Eles estavam ali para ajudar uns aos outros a permanecer firmes. Em muitos encontros, alguém confessava que havia caído em pecado, e em vez de condenação, o grupo respondia com oração e encorajamento. Eles lembravam uns aos outros que Deus ainda estava trabalhando em suas vidas. Esse ambiente criava algo poderoso: responsabilidade espiritual. Quando alguém sabia que iria encontrar seu grupo durante a semana, sabia também que alguém perguntaria: como foi sua caminhada com Deus? Essa pergunta simples mudava comportamentos. Muitas pessoas resistiam à tentação simplesmente porque sabiam que teriam que falar sobre a sua vida espiritual com o grupo. Não era medo, era amor. Era cuidado, era saber que a sua vida importava para outras pessoas. E assim, semana após semana, aqueles pequenos encontros continuavam. Enquanto Wesley viajava milhares de quilômetros pregando, os pequenos grupos continuavam funcionando. Eles eram como raízes invisíveis, sustentando toda a árvore do movimento metodista. Muitos historiadores dizem que o verdadeiro crescimento do metodismo não aconteceu apenas nos sermões de Wesley. Aconteceu nesses encontros silenciosos, nesses círculos de cadeiras, nessas conversas sinceras. Foi ali que pessoas foram discipuladas, foi ali que vidas foram moldadas, foi ali que o avivamento ganhou profundidade. Porque Wesley sabia de algo muito importante: emoções podem começar um avivamento, mas apenas o discipulado sustenta um avivamento. Sem acompanhamento, o entusiasmo desaparece. Sem comunidade, a fé enfraquece. Sem pessoas caminhando juntos, a transformação dificilmente dura. Talvez seja por isso que a mensagem desses pequenos grupos continua tão atual hoje. Vivemos em um mundo cheio de barulho. Estamos sempre conectados, sempre ocupados, sempre correndo. Mas muitas pessoas se sentem profundamente sozinhas, mesmo dentro das igrejas. É possível frequentar uma igreja por anos e, ainda assim, ninguém realmente conhecer a sua história, ninguém saber das suas lutas e ninguém simplesmente perguntar como está a sua fé. E quando isso acontece, a vida espiritual se torna pesada, difícil e solitária. Mas a visão de Wesley nos lembra de algo importante. A igreja não foi criada apenas para reunir pessoas em um lugar. Ela foi criada para formar uma família, uma comunidade, um povo que caminha junto. Talvez seja por isso que os pequenos grupos continuam sendo uma das ferramentas mais poderosas para o crescimento espiritual, porque eles criam algo que todos nós precisamos: pertencimento, cuidado, relacionamento. E às vezes a mudança que uma pessoa precisa não começa com uma grande pregação,
Começa com uma conversa. Começa quando alguém olha nos seus olhos e pergunta com sinceridade como você está. Essa pergunta simples pode abrir portas para a cura, para a restauração e para o crescimento espiritual. Foi assim nos dias de Wesley e ainda pode ser assim hoje. Talvez o verdadeiro segredo da transformação espiritual nunca tenha sido algo complicado. Talvez ele esteja em algo que parece pequeno. Algumas pessoas reunidas, compartilhando suas vidas, orando juntas e crescendo juntas. E descobrindo passo a passo que seguir a Deus é muito mais forte quando ninguém caminha sozinho. Com o passar dos anos, John Wesley viu algo extraordinário. Os pequenos grupos começaram a se espalhar por toda a Inglaterra. Não eram prédios grandes, não eram eventos impressionantes, eram pessoas comuns vivendo uma fé real. Mineiros se reuniam depois de um longo dia de trabalho. Famílias simples se encontravam em suas casas. E jovens conversavam sobre suas lutas e oravam juntos. E pouco a pouco, aquelas reuniões silenciosas começaram a produzir algo poderoso. Vidas transformadas. Pessoas que antes viviam sem esperança começaram a encontrar direção. Homens que lutavam com vícios começaram a mudar. Famílias quebradas começaram a ser restauradas. O Evangelho deixava de ser apenas uma mensagem ouvida no domingo. Ele se tornava uma vida vivida todos os dias. Wesley entendia algo muito profundo sobre a natureza humana. Todos nós precisamos de encorajamento. Todos nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Todos nós precisamos de alguém que nos lembre da verdade quando estamos fracos. E é por isso que aqueles pequenos grupos eram tão importantes. Eles criavam um ambiente onde a fé podia crescer, onde as pessoas eram verdadeiramente cuidadas, onde ninguém precisava fingir que estava bem o tempo todo. Ali as máscaras caíam, ali as pessoas eram honestas e Deus trabalhava naquele ambiente de sinceridade. Hoje, séculos depois, essa mesma necessidade continua existindo. Muitas pessoas estão cansadas de tentar viver a vida sozinhas, cansadas de carregar problemas sozinhas, cansadas de enfrentar suas lutas espirituais sem apoio. E talvez você que está ouvindo essa mensagem também já tenha sentido isso. Talvez você ame a Deus e você queira crescer espiritualmente, mas às vezes parece difícil continuar. Se esse é o seu caso, a história de Wesley nos lembra de algo muito importante. Você não precisa caminhar sozinho. Deus nunca planejou que a fé fosse uma jornada solitária. Ele nos criou para caminharmos juntos, para orar uns pelos outros, para nos encorajar, ajudar a continuar. E às vezes tudo começa com algo simples. Um pequeno grupo com algumas pessoas, uma conversa sincera e uma oração feita com fé. Talvez a pergunta mais importante não seja apenas se você acredita em Deus, mas sim com quem você está caminhando na sua fé. Porque quando caminhamos juntos, a jornada se torna mais forte, a fé se torna ainda mais profunda e o amor de Deus se torna mais visível. Se essa mensagem falou com você, eu quero te fazer um convite simples. Procure pessoas que caminhem com você. Procure uma comunidade, um pequeno grupo. Não viva sua fé sozinho. E se você deseja aprender mais sobre histórias como essa, sobre fé, avivamento e homens que marcaram a história da igreja, se inscreva no canal e continue caminhando conosco nessa jornada de crescimento espiritual. Porque às vezes a próxima transformação na sua vida pode começar exatamente assim, com pessoas caminhando ao seu lado.